boa tarde. Aqui é o William Cassiano apresentando mais um programa Ponto de Vista. Lembrando que o programa tem o oferecimento do Comercial Ararense. Máquinas e ferramentas é no Comercial Ararense. Os melhores preços, as melhores marcas e o melhor atendimento de Araras e região. Quem conhece, confia. Comercial Ararense. E hoje vamos trazer um assunto da política de Araras, que sempre interessa a todo mundo. Nome forte de Araras, partido forte no âmbito nacional. E vamos ver o ponto de vista aqui do que o pessoal acha da filiação do Dr. Aguinaldo Piscopo no PSD, que é o partido do Kassab. O partido é forte, agora falou de lançar o Caiado, a candidato à presidência. E vamos focar no Aguinaldo aqui. Araras está precisando de um deputado, não é de hoje. Nosso último deputado foi o Dr. Nelson Salomé. Então, assim, estamos precisando. Será que o Dr. Aguinaldo tem chance? É um bom nome? Qual o ponto de vista aqui dos meus convidados? E hoje, o Renato Cosa, nosso corujão, muito conhecido aqui na cidade. Uma boa tarde. E o doutor Hernani Cassiano, advogado aqui na cidade, e sempre nosso comentarista aqui também. Então, nosso ponto de vista. Boa tarde, corujão. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde. Cassiano também, né? Cassiano Os dois também. são dupla de Cassianos. Boa tarde, William. Boa tarde, doutor Hernani. Prazer estar participando aqui do programa com vocês, né? E eu vejo assim que Araras tem uma grande possibilidade de eleger novamente um deputado estadual. Como você mesmo falou, doutor Nelson Salomé foi o último deputado estadual que nós tivemos, né? Nós tivemos um deputado federal também, que foi o Chico Graziano, que não tinha uma base mais aqui em Araras, né? Mas foi deputado por Araras. Mas em se tratando de um deputado estadual do nosso município, eu acredito que o doutor Aguinaldo, com essa ida, possivelmente, né, dele para o PSD, que é um partido que está em ascensão, né, cujo o presidente nacional é o Gilberto Kassab. A gente sabe que o Kassab é um grande articulador político. Hoje o PSD tem 4 deputados estaduais, se eu não me engano, mas a intenção é aumentar essa bancada aí para 8, 10, 12 deputados, pelo que a gente percebe. Tomara, né, que se isso acontecer, né, que haja essa possibilidade. Por que não? Se Araras se unir em torno de um nome, existe uma possibilidade grande. Essa é a grande questão, né? Araras se unir, o povo, né, se unir para realmente eleger um candidato, porque cidade pequena, sai mais de um candidato, um rouba voto do outro. O outro acaba não elegendo ninguém, como aconteceu em todas essas últimas eleições, né? Vamos ver. Quem sabe que dá certo, né? Esperamos que dê certo. Doutor Hernani. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Bem, o PSD é um partido que está começando a mostrar a força. Pegou o Kassab, o Ratinho Júnior, o Caiado. Agora, o Aguinaldo Piscopo entrando nessa filiação, alinhando com isso daí, ele vai ter uma projeção maior. Por quê? Porque, primeiro, ele desvincula de certos partidos que ele estava vinculado. Então, ele está com uma candidatura pessoal agora. O nome dele é forte. Ele já participou de vários programas, era uma pessoa conhecida em São Paulo também, entendeu? Então, para Araras, tendo um nome forte, um nome que tem trânsito nisso daí, lembrando que o Kassab é muito vinculado ao Geraldo Alckmin, que é vice-presidente do PT. Então, ele tem um trânsito bom e tendo um candidato nesse partido que a gente consiga eleger, lógico, para Araras é muito bom, porque ele vai estar perto do Estado de São Paulo, lá junto com o Kassab, todo mundo sabe que ele é articulador, está articulando lá com o nosso governador, e também tem articulação com o pessoal do governo do PT. Sim. Então, para nós seria uma ótimo. Agora, tem um problema dos candidatos que gostam de se aparecer em Araras, falando que querem ser candidatos, mas só para aparecer, para fazer campanha para a próxima gestão. Eleição. Então, quebra isso daí, porque aí precisaria realmente uma coisa visando Araras. Que todo mundo escuta que toda vez a Arara está com dificuldade financeira, tendo uma pessoa lá ajudando a Araras, para nós seria bom, né?
Foi até importante, doutor Hernani, comentar a questão financeira da cidade, porque é importante ter o deputado da cidade, porque às vezes a gente vê o vereador foi buscar com um deputado lá do partido dele, trouxe 100 mil, 200 mil, parece legal, é legal, mas é um valor muito baixo. O município normalmente gasta esse dinheiro sem ao menos fazer qualquer diferença, muitas vezes no atendimento da população ou em algum projeto. Ter um deputado do município é importante, que muitas vezes a emenda parlamentar lá, a verba vem em milhões. Daí você consegue construir uma escola, construir uma creche, um hospital, uma UPA e realmente fazer uma diferença para o munícipe, né? Então, assim, em Araras o quê? Já deve estar entre 20 e 30 anos que não tem um deputado da cidade. Então faz muita diferença, traz a cidade, consegue trazer investimentos que outros deputados que não são da cidade não vão trazer. Ele vai levar para o foco do principal eleitorado dele. Então, esperamos, doutor Aguinaldo é um super nome na cidade, já foi candidato na eleição passada para deputado, teve muito voto, então a gente espera que realmente, tomara que dê certo, que Araras consiga esse deputado e vamos torcer para isso. Agora, fala para mim, ponto de vista de vocês com relação ao mesmo partido, ao Caiado ser lançado como uma terceira via aí para a eleição presidencial. Que a gente está com a eleição novamente meio que polarizada, né? Ou é Lula ou é Bolsonaro, né? Seja o filho do Bolsonaro, mas é Bolsonaro. A terceira via é interessante? Você acha que tem força? Eu, particularmente, eu acho que não tem força. Ele lançou uma pré-candidatura, né? Sim. Para a presidência. Isso pode mudar lá na frente, ele pode, muito provavelmente, vai apoiar o candidato da direita, que é o Flávio Bolsonaro, né? O que tudo indica, lógico. Mas eu acho que é uma candidatura que, é uma pré-candidatura que já nasce morta, na verdade. Para esquentar o nome. Para esquentar um pouco ali, depois ele vai se definir para a direita e apoiar o Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Como você disse, a eleição, mais uma vez, está polarizada entre os dois principais candidatos, aí, o atual presidente e o filho do Bolsonaro. Eu vi uma reportagem, ele falando que ele está pré-candidato, né? Lembrando que ainda não tem candidato a nada, todo mundo está... eu quero ser pré, quero ser pré. Depois eles vão discutir a viabilidade disso mesmo, mas ele já falou no lançamento da pré-candidatura dele que o lema dele vai ser a irrestrita lá, o perdão irrestrito para todo mundo, até para o presidente. O pessoal do 8 de janeiro. É do 8 de janeiro. Então ele já falou que se ele for presidente, ele vai batalhar por isso. Então ele já se alinhou com a parte de direita. Sim. Entendeu? Então ele já mostrou, olha, aqui é direita e tal. Enquanto do outro lado a gente só tem o Lula e ninguém fala mais nada, só estão lançando candidatos, pré-candidatos para o governo do estado, que é o Haddad, e o deputado estadual, que é Tebet. Simone Tebet. Ela é candidata ao Senado. Ao Senado. Então, já estão alinhando certas coisas para disputar São Paulo, que eles sabem que em São Paulo o PT ele perde, então eles querem ter um poder aqui. Mas o Caiado é um cara experiente, um cara que faz tempo está no jogo político, como o Corujão falou aqui, o Renato, vai ser uma candidatura que vai tentar estar lá para ver se pelo menos ou apoie depois o Flávio Bolsonaro, ou se ele passar, ele carregue o Flávio com ele. O importante é que tenha segundo turno, para depois discutir quem vai ficar lá para discutir a vaga com o Lula, né? Inclusive eu vi uma reportagem do Caiado e ele deixou bem claro que se ele fosse eleito, ele daria o perdão para o Bolsonaro. No outro dia. Para todos que foram condenados, inclusive, né? Sim. Muito provavelmente, sim. né? Sim, mas ele foi, esse trecho que eu vi, ele foi bem direto ao Bolsonaro. Ele foi, dou o perdão para o Bolsonaro no outro dia. Ele, como presidente, ele pode dar o perdão presidencial. Acho que ele não sei se pode sair dando para todo mundo assim, mas ele pegar só o Bolsonaro, com certeza ele faria, né? O Caiado foi candidato a presidente, se ele deve se lembrar, em 1989. Né, na primeira eleição para presidente, na redemocratização, né?
Ele foi candidato a presidente. Faz tempo que, como o doutor Hernani disse, faz tempo que está no jogo político, né? Em 89, eu estava saindo do prezinho, indo para a primeira série, então não vou lembrar, né? Mas desde 89 no jogo político, quer dizer assim, já está no mínimo, né, 30 anos lá em Brasília envolvido, conhece profundamente ali o jogo, né, como os bastidores da política. É um nome forte, mas eu acompanho seu ponto de vista. Eu acho que assim, não tem força para sair, a gente está com uma eleição polarizada e acho que vai esquentar o nome lá na frente, já ficou indicando os apoios à direita, não vai mudar de lado, com certeza. Não vai mudar de lado, lembrando que quem a gente tinha, que todo mundo estava falando, era o Caiado, o Zema, o Ratinho Júnior de um lado. E o Eduardo Leite lá do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, são esses daí. O Caiado, o Ratinho estão no PSD, certo? O Zema, eu não lembro o partido dele, mas está o quê? Novo, é o Novo. Acho que então sim. é o Novo, entendeu? Mas os únicos que fizeram pré-candidatura é o quê? O Bolsonaro, o Flávio, o Caiado e a gente sabe que o Lula. Ponto. Sim, o Ratinho Júnior falou, mas ele já retirou Até agosto tem muito chão para rolar ainda, né? Esse ano aqui promete, hein? Eu não sei assim, até que ponto, quando a gente fala de uma terceira via, né? Sim. Seria interessante uma terceira via completamente diferente do que a gente está acostumado a ver na política nacional, porque nós acabamos vendo sempre os mesmos nomes, né? Sim. Não surge e uma a mesma polarização, um à direita ou à esquerda. Se não é Você não se tem não é um um nome, dos dois, não existe. Nós não temos um nome que agrade tanto não o radical de direita como o radical de esquerda, que esteja lá, que não é isso, mas esteja no centro, que consiga conciliar aquela massa maior de manobra para ele. A gente não tem um cara assim. Perfeito. Pois é, né? Vamos ver o que vai acontecer com essa política aqui. Bom, estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Voltamos logo com o segundo bloco. E queria agradecer a participação dos meus dois convidados de hoje. Foi um excelente programa. Eu agradeço, espero que volte sempre, Corujão. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado a todos da TV Conecta. Doutor Hernani, volte sempre, hein? A gente está aqui de vez É só em quando, convidar, né? É só convidar. Eu moro longe do local aqui. E a gente já passou por algumas versões do Beto, né? A mais recorrente agora é a versão William. O Beto ainda continua sendo mais bonito, mas eu vou quebrando o galho por aqui. Então, até daqui a pouquinho, gente. Até o próximo bloco. O Ponto de Vista tem o oferecimento da Comercial Ararense Ferramentas e Máquinas, onde você encontra de tudo. Ferramentas e máquinas das melhores marcas do mercado. Tá com algum problema aí, ó? Assistência técnica especializada aqui na Comercial Ararense, onde você não fica na mão. Em detalhe, hein? Reposição de peças genuínas para você não ter dor de cabeça. Aqui você encontra ferramentas e máquinas das melhores marcas, preços e condições de pagamentos especiais e aquele atendimento que você já conhece há mais de 50 anos, a sua melhor escolha. Estamos de volta com o nosso segundo bloco e hoje vamos falar agora de um tema muito importante. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. E a gente trouxe aqui a Andréa Jamaica, uma convidada super especial. Ela é pedagoga e é mãe também de um adolescente, né, com autismo. Então, hoje ela está aqui para falar do Dia Internacional, das dificuldades, do preconceito e do seu trabalho com o autismo. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Cassiano. É um grande prazer poder estar aqui em Araras, né, falando sobre o Dia da Conscientização do Autismo, né? Trazer o que essa data representa, quais são as dificuldades que a gente enfrenta, tanto quanto profissional, quanto mãe. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui podendo falar com vocês, a gente conversar um pouquinho sobre essa temática. Fala pra gente a sua formação, seu trabalho. Um pouquinho. Eu sou pedagoga, né? Eu sou professora do município.
Atualmente estou na Secretaria de Educação com a parte de projetos, né, para diversidade e equidade e diversidade. E também eu sou mãe, né, de um adolescente que tem o transtorno do espectro autista, também com déficit de atenção e hiperatividade. Sou ativista no movimento, né, das minorias. Não gosto muito de falar das minorias porque os números são bem grandes, então eu estou aí nessa luta aí já faz muito tempo, mesmo antes, né, do meu filho nascer. Também estudo psicologia, estou aí para me formar. E estou aí nesse campo aí, digamos que entre Araras, os outros estados, meu estado que é o Ceará, articulando também, né, sempre tendo as atualizações, como fora também. Então, eu acho muito importante a gente ter iniciativas como essa para a gente poder trazer de que fato, o que essa data representa, né? Sim, o importante da data, gente, é trazer informação, trazer conteúdo para que as pessoas se conscientizem e entendam, né, o que é o autismo e o que as mães e os profissionais e o próprio adolescente, né, o autista, passa com isso. Então, eu queria que a Andréa falasse um pouquinho para a gente, assim, da sua experiência assim, como mãe e como profissional. Primeiramente, como mãe, quando você recebe um diagnóstico, você passa por aquele luto, porque a gente tem, numa sociedade, uma cultura da pessoa ideal, da pessoa normal. Então, quando você recebe um diagnóstico, você toma um susto. Poxa, e agora? O que eu faço? O que é isso? Eu não sei. E, no meu caso, já faz um tempo e não era tão falado como a gente está tendo informações hoje, né? Então, assim, tive dificuldades com a escola, com profissionais, consegui tirar algumas barreiras, né? Fui estudando, fui pesquisando, fui estando nesse meio, né, por conta própria, também no meio da saúde, também me inseri ali para poder entender o que era. Mas, assim, as principais barreiras são preconceito, né? São os preconceitos que existem no dia a dia, porque as pessoas, elas não têm a informação adequada, né? E falar de diversidade numa sociedade muito preconceituosa é difícil, né? E sendo que nós somos diversos, nós não somos iguais. Então, as barreiras... Ainda bem, né? Exatamente, já pensou? Ainda bem. Então, assim, as barreiras que eu encontrei, tanto na educação quanto na saúde também, a gente pensa assim, poxa, o profissional da saúde, ele é o profissional mais qualificado, e na verdade não é. Até porque o Brasil, ele caminha ainda um pouquinho lento enquanto certos assuntos, né? Mas, agora, como profissional a gente vê um movimento no Brasil de educação inclusiva que ele melhorou, de fato. Nós somos um país que nós somos, como que se fala? Nós temos um suporte muito grande de leis, né? Que dá para a gente as possibilidades de conseguir, de fato, que as coisas aconteçam. Porém, a gente vai para um outro problema. Elas não se efetivam, né? Nós somos modelos, inclusive, para outros países, enquanto leis, né, da inclusão. Mas, de fato, a gente tem essa barreira ainda de escola que não aceita saúde junto, a saúde que briga um pouco com a escola, os pais que, né, vamos lá cobrar, os professores que estão em salas superlotadas, não têm uma formação adequada. E assim, não basta a gente gostar, não basta a gente amar, não basta a gente querer, porque de fato a gente precisa de formação técnica para que as coisas funcionem, né? E quanto profissional, eu senti muito isso e sinto ainda que a gente está caminhando. Melhorou. Isso eu posso falar que melhorou. Porém, a gente ainda não chegou, de fato... Tem muito a caminhar. De fato, a inclusão, porque nós não temos inclusão ainda, nós temos integração, tá? Que é aquele momento em que a gente aceita o indivíduo dentro de determinados espaços, mas que esses espaços, eles ainda não se adaptaram a ele. O indivíduo que tem que se adaptar àquele espaço. Então, o Brasil ainda está caminhando para a inclusão de verdade, né? Então, assim, a gente tem ainda, quanto profissionais, né, essa dificuldade de não ter uma formação adequada. As formações que existem ainda aqui no Brasil, elas deixam muito a desejar. Mas é isso, é uma luta atrás de luta, e assim, a gente acorda e fala assim, o que vai ser hoje? Será que meu filho vai ter um acompanhante especializado? Tá, mas lá no decreto que saiu no ano passado,
ele fala que o acompanhante especializado, ele é XXI, tá, ele vai ter 180 horas de curso. Mas que curso? Que formação que é essa? E sim, melhorou, claro, porque até então não se tinha, né, esse pré-requisito, mas ainda tem as lacunas que a gente fica, poxa, aí de repente a gente vai na escola, a escola não aceita, aí a gente vai ter que recorrer judicialmente, aí a gente consegue judicialmente, mas esse percurso é muito cansativo. Porque, de fato, se tem o direito, mas ele não se efetiva de forma... É aquele negócio, a gente ganha, mas não leva. Exatamente, a gente ganha, mas não leva. E assim, existe também por trás de tudo isso, quem está fazendo, né? Eu acho que os gestores, né? Não falando de Araras, falando a nível do Brasil mesmo, que é o que eu tenho muito contato, eles precisam entender o que eles estão fazendo. Eles precisam se cercar de profissionais que eles escutem, olha, é assim, assim não está funcionando, a gente precisa assim, assim, assado, até porque a gente está tratando de dinheiro público. Então, eu não posso implementar uma coisa somente com a boa vontade e ver que não funciona. Que aí o tempo perdido, para além do dinheiro, é o tempo de vida, né, do indivíduo que está ali. Aí passou o período da escola e depois eles crescem. Como que a gente vai inserir essas pessoas no mercado de trabalho? Na faculdade. Na faculdade, ensino superior, como que é? Porque, assim, na educação básica, a gente consegue a todo custo, ainda brigando, ter esse movimento. No ensino superior, também. Só que é mais difícil. Faça uma pesquisa de quantos neurodivergentes estão na faculdade. Chegam até esse processo, conseguem concluir pelo menos o ensino médio. Quantos não pararam no percurso? E aí que vem a questão das datas, né? A gente vive, assim, hoje aqui no Brasil, uma questão muito banalizada sobre as datas, porque as pessoas se apropriam das datas de forma de marketing, né? Muita politicagem, pouco resultado. Nossa, muita politicagem, pouco resultado. As empresas também, poxa, a conscientização do autismo, a empresa tal está fazendo... Tudo bem, mas aí a gente pergunta, o que a sua empresa está fazendo? Contrata. Tem alguma política de inclusão? Vocês sabem o que é isso? Ou é só aquele dia bonito que se tem, né? Vamos tirar foto com todo mundo, vamos... Trocar a cor da luz da fachada. Troca a cor da luz da fachada. Então, assim, trazer a consciência de que, claro, essas datas elas são muito importantes, mas elas surgiram para chamar a atenção e não para ser evento, né? Como eu disse no começo, essas datas, o importante dessas datas seria a informação, o conteúdo. Exatamente, Exatamente, para o pessoal conhecer, realmente saber do que se trata o assunto. E não trazer uma falsa ilusão de que aquela empresa ela é, de fato, inclusiva. Porque eu conheço várias empresas que se utilizam das datas, né? É igual... a questão da saúde mental, se apropriam da época da saúde mental as empresas, estão fazendo isso naquele determinado período, e no ano todo acaba com a saúde mental do funcionário. Então, assim... Grande parte. É algo que a gente precisa combater, porque é algo muito sério e muito grave, se aproveitarem dessas datas, né, como de forma de marketing. Então, assim, a data ela é muito importante para a gente chamar a atenção para a sociedade, do que a gente está fazendo para essas pessoas? Como que a gente está trabalhando para que se modifique, né, esses preconceitos, né? Como que a gente faz? A sua empresa contrata. Quantos autistas tem aqui? Você sabe o que é autismo? Ou é só naquele dia específico que vem alguém, muitas vezes não é o profissional da área, é alguém que vem, um coach lá não sei de onde, falar daquele dia e explana. As pessoas muitas vezes saem com mais dúvidas do que já tinham e pronto, tirou a foto, a empresa, ó, que legal. E muitas vezes a população compra nessas ideias, mas é por conta disso, a gente precisa combater. E a data em si, ela é muito importante para o movimento, muito importante, porque ela traz essa consciência e a gente consegue mostrar o que é que está sendo feito ou não dentro do município, dentro de uma localidade, nesse território, tudo bem, a gente está aqui, mas aí no ano passado inteiro, o que esse território fez para essas pessoas? O que os gestores, né,
Como que eles trabalharam? Quando você vai ver, não fez nada, não teve nada. Foi só a campanha do Só dia. a campanha do dia. E aí banalizam essas datas, porque não é comemoração, não é uma data comemorativa. Vamos comemorar o dia da conscientização. Não. É um dia para chamar a atenção. É um dia para chamar a atenção e provocar mesmo as pessoas e perguntar o que a gente está fazendo quanto sociedade, né? A gente está excluindo, continua excluindo ou não? Então, assim, a data em si, muitos colegas, né, falam assim, nossa, mas você está muito negativa. Né? Falei, não é isso, é porque todas as datas de lutas que a gente tem no Brasil transformam-se em eventos, né? Virou festa de carnaval. Exatamente. Um exemplo disso, que é o mais batido, é o Dia Internacional da Mulher. É a gente dando flores para todo mundo, sendo que é uma data histórica, é uma data de... Não que eu não queira receber, claro que eu quero, mas as pessoas resumiram uma data de luta, de muito sofrimento, a dar uma flor e tá tudo bem. E os outros dias dos anos? O que a gente está fazendo com as mulheres? Nós somos recordistas em feminicídio, né? Maravilha, né? Exatamente. Então, esse trabalho por trás que não vem além da data comemorativa. Além da data. E aí é isso que preocupa, sabe? Porque... quanto mãe, quanto profissional, a gente vê isso muito, né? Nos sistemas educacionais, a gente vê que, de fato, não se tem um trabalho contínuo e que é preciso. Porque talvez, se eu chegar naquela data, vai ser a culminância de alguma coisa, eu posso chegar e falar, olha, o ano inteiro eu fiz isso, e aqui a gente está mostrando as nossas ações. Mas você pode ver que as comemorações dessas datas, elas não trazem o que foi feito, elas trazem um dia. Vamos todo mundo vestir azul. Vamos todo mundo, sei lá, sair caminhando. Bom, é bacana, porque a simbologia dessas datas são muito importantes, mas e aí, é isso? Vou vestir azul num dia, está tudo resolvido, amanhã eu não estou brigando com o pessoal da saúde para que eu consiga a terapia necessária, amanhã eu não estou na escola tentando a matrícula, beleza, consegui a matrícula, e a permanência? Essa criança na escola, que é difícil. Amanhã eu não vou precisar ligar para o doutor fulano de tal para conseguir uma liminar, para que o meu filho consiga estar dentro da sala de aula. É difícil, é uma luta bem cansativa, tá? E por coisas que são direitos, né? Já está lá e não funciona. Está na lei. Mas é isso aí. A gente trouxe o tema, espero que tenha chamado a atenção, espero que chame mais a atenção, que as pessoas vão estudar o assunto, procurar informação para realmente conhecer e saber da luta, da conscientização do autismo. André, eu queria agradecer, muito obrigado da participação, foi uma ótima entrevista, né? Espero que tenha realmente trazido bastante informação e chamado a atenção do pessoal. Eu que agradeço, muito obrigada, tá bom? Espero outros momentos a gente discutir um pouco mais, mas... Com certeza. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos com o último bloco. Até mais. O Ponto de Vista tem o oferecimento da Comercial Ararense Ferramentas e Máquinas, onde você encontra de tudo. Ferramentas e máquinas das melhores marcas do mercado. Tá com algum problema aí, ó? Assistência técnica especializada aqui na Comercial Ararense, onde você não fica na mão. E detalhe, hein? Reposição de peças genuínas para você não ter dor de cabeça. Aqui você encontra ferramentas e máquinas das melhores marcas, preços e condições de pagamentos especiais e aquele atendimento que você já conhece há mais de 50 anos, a sua melhor escolha. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco e agora com a convidada super especial, né? Doutora Clarice Santana Milagres, né? Que já me falaram que ela faz bastante milagre na área dela aqui, tá? Ela que é doutora pela Unicamp e mestre pela Universidade Federal de Viçosa. E se eu ler o currículo dela inteirinho aqui, eu vou passar o restante do bloco inteiro lendo o currículo dela, é enorme. A mulher é especialista no que faz e não tem conversa para ninguém. Clarice, que ela pediu para mim não chamar ela de doutora. Clarice, por favor,
puder falar um pouquinho de você, da sua carreira, das suas especialidades e um pouquinho da importância das vacinas. Bom, meu nome é Clarice Santana Milagres. Para falar a verdade, eu estou sempre aqui com vocês e é por isso que eu falo, não precisa de me chamar de doutora. Hoje eu sou mais conhecida como a tia Clarice, né? Porque eu lido com a vacinação, um público infantil, até mesmo os idosos me chamam desse jeito. Eu sou enfermeira, sou formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, fiz mestrado, doutorado, cheguei aqui na Unicamp e fiquei aqui por essa região, né? Criei o primeiro curso de especialização em imunização, se a gente for falar grosso modo, é um curso de como lidar com vacinação entre os públicos, os tipos de vacina, quais as melhores orientações, as vacinas que estão tendo. E hoje, né, já vai fazer 5 aninhos aí que eu trabalho na Faculdade São Leopoldo Mandique de Araras, nas disciplinas relacionadas à saúde da criança, à pediatria, infectologia. Então, tudo que está relacionado à imunização, eu estou nesse campo ensinando, cada vez mais aprendendo também. E hoje eu estou aqui a convite de vocês para falar um pouquinho sobre as vacinas. Então, vamos lá, tia Clarice. Vamos lá. Fala um pouquinho mais assim, quais são as principais vacinas que a gente tem à disposição e para que elas servem realmente? Olha, se eu for colocar e elencar todas as vacinas que nós temos hoje, a gente vai ficar aqui umas 2 horas. E acho que a gente não vai ter esse tempinho, então eu vou delimitar um pouquinho. William, pode ser? Pode ser. Vamos falar um pouquinho sobre as vacinas do aparelho respiratório. Por quê? Tá chegando aí, né, nossa prévia do nosso inverno. Tá certo que o inverno brasileiro ele não é aquele inverno frio, mas ele é um inverno seco, que as pessoas deixam as casas fechadas, elas ficam em aglomerados e aquela circulação, né, que eu gosto de falar assim, dos bichos, né, que assim todo mundo me entende de forma muito clara. Ela fica contida nesses ambientes. Então, assim, se eu hoje for trabalhar e conversar um pouquinho com o público, vamos falar um pouco das vacinas respiratórias e a gente não pode deixar de falar em hipótese alguma da vacina contra a influenza, que todo mundo conhece como vacina contra a gripe. E é isso mesmo, gente. As campanhas de gripe já começaram, né? Creio que a rede pública de saúde de Araras já está chegando essas vacinas, enquanto nas redes privadas já chegaram. Mas é uma vacina de suma importância exatamente para prevenir os casos graves de influenza, né? Afinal de contas, nós tivemos em 2025 casos de influenza até dezembro, que a gente não está acostumado, né? Completamente fora da época. Totalmente. O que a gente espera que seja essa época? Que seja de fevereiro até julho. E que tenha só o vírus respiratório, os vírus contra a influenza? Não, tem vários vírus. Entre eles, o vírus sincicial respiratório, que nada mais é que muitas mães conhecem, que é o vírus que causa a bronquiolite. Nossa, esse daí dá um trabalho para as mães, dá um trabalho agora para os idosos. Então, sim, nós temos uma vacina agora contra a bronquiolite, um investimento maravilhoso que o SUS está dando hoje para as gestantes. Olha que legal, né? Então, hoje eu tenho uma vacina contra a bronquiolite ofertada para as gestantes na rede pública. Eu tenho aquilo que a gente chama de um anticorpo monoclonal, que é ofertado diretamente para os nossos bebês prematuros, claro que nós estamos falando aqui da rede pública de saúde, porque na rede privada a gente pode disponibilizar isso daí de uma forma individualizada a ser determinado a critério médico ou aquilo que as famílias têm condições de proporcionar, certo? Hoje nós temos a vacina contra o vírus sincicial respiratório para os idosos. Porque os nossos idosos, o quê? Eles estão em aglomerados. Já viu como é que é uma missa, dia de domingo à noite? Um bingo. Um culto, um bingo. Não cheguei no bingo ainda, não. Mas é bem isso. Então, hoje eu tenho, sim, uma maior quantidade de idosos que estão sofrendo com bronquiolite. Outra vacina linda, maravilhosa, que o nosso convidado passou aqui e acabou comentando que, assim, não se arrepende de forma alguma de um dia ter dado para a filha dele, né? Que é a vacina contra a pneumonia. Na verdade, que ela não é só contra a pneumonia, né? Mas a gente chama ela de vacina pneumocóxica. O que é isso? É para prevenir, vamos falar de forma chula de novo, para todo mundo entender, que tem um bicho que chama pneumococo, né? E essa vacina ela vai prevenir algumas manifestações de vias aéreas superiores, as pneumonias, né? Que tem como etiologia o fator causador
este pneumococo, bem como meningites que são causadas por este pneumococo. Então, assim, a gente já começa com uma gama enorme de vacinas. E aí eu saio um pouquinho da via respiratória. Você está pensando assim, meu Deus, quanta coisa... É muita vacina. É muita. Mas aqui a gente só falou das respiratórias. Lembra que eu combinei isso com você? Mas a gente tem uma coisa que chega nessa época do ano, chuva e sol, o que vai aparecer, William? Dengue. Tem. A famosa dengue. E todo ano na época de chuva é um problema, né? Todo ano na época de chuva é um problema. E aí tá todo mundo já, né, sempre nos procurando, perguntando, e aí, vocês têm a vacina de dengue? Olha, a vacina de dengue, ela pode ser feita a partir de 4 anos de idade, então façam. Mas na rede pública, essa vacina chegou agora, tá bom, gente? E é uma vacina que está sendo oferecida primeiramente para os profissionais da saúde, tá bom? E aí, a partir do momento que todos os profissionais da saúde forem vacinados, eles vão começar com o mesmo critério parecido com o que foi quando foi incorporada a vacina da Covid-19, que é 59 anos e menos. Então, quer dizer que nós temos hoje disponíveis 2 vacinas contra a dengue, uma somente na rede pública com um público determinado e outra na rede privada, que em bula fala que eu vou fazer de 4 a 60 anos. Mas, William, vamos lá. Quem é que complica com a dengue? É o idoso, não é? É, o idoso. E eu não vou poder fazer a vacina no idoso, William? Não, isso é a nossa bula da Anvisa, tá? É uma vacina que ela já foi estudada, ela tem sido acompanhada, já tem muitos anos. Então, assim, eu posso sim fazer a vacina em pessoas acima de 60 anos, desde que essas pessoas sejam devidamente acompanhadas, elas não tenham qualquer tipo de comorbidade, que façam uso de algum imunossupressor, algum imunomodulador, não tenham sido transplantadas, não estejam em quimioterapia. Opa, então é um controle maior que se faz em relação a essa vacina para aqueles acima de 60 anos e aqueles que, porventura, têm aquilo que a gente chama de condições especiais. E por que todo esse cuidado? Porque é aquilo que a gente chama de vacina atenuada, ela é uma vacina viva. Então, se eu tenho um corpinho que já está mais enfraquecido, como é que eu coloco uma vacina de um vírus que está lá vivo? Então, todo cuidado é pouco. Então, vacina não é simplesmente chegar e, pum, aplicar no braço. Tem que conhecer um pouquinho mais. Tem que conhecer e conhecer o paciente também, né? Sempre. Ideal, né? E é a coisa mais gostosa que tem. O paciente chega, ele te conhece, ele te chama da tia Clarice, tem a minha equipe também, que todas elas já são conhecidas também. E ver cada família com aquelas crianças crescendo é uma sensação única. Maravilhosa. É. Tia Clarice, fala pra gente. Qual seriam, assim, os grupos, né, prioritários para tomarem essas vacinas? E qual que é, assim, o desafio de ampliar essa cobertura de vacina hoje? Quais os problemas que vocês encontram nisso? Bom, vamos lá. Para trabalhar com grupos prioritários, a gente lida isso basicamente com vacinas de campanha. Então, é aquela que eu tenho que disponibilizar o quanto antes para que na hora que eu tiver o maior número de casos, essa população já esteja protegida. O que significa isso, William? Eu vou aplicar essa vacina em você, automaticamente você já vai estar protegido? Não. Eu preciso de um tempinho aí que fica em torno de 14 dias. Então, idealmente falando, nós estamos agora conversando especificamente da vacina contra a influenza. Então, já começa a campanha antes do inverno chegar. Porque na hora que o inverno chega, eu já tenho uma população que ela está devidamente protegida. E aí, será que eu tenho tanta dose para ser disponibilizada que já foi distribuída pelo Ministério da Saúde para chegar nas salas de vacina? Opa, não tenho. Então, eu tenho que pensar naquelas pessoas que são mais vulneráveis, certo? Então, são as crianças, são as gestantes, são os idosos, são os pacientes com algum tipo de comorbidade, chamados pacientes especiais que a gente acabou de falar. Pacientes privados de liberdade, exatamente porque eles estão em aglomerados. População, né, que a gente chama das casas de idosos. Então, é uma população prioritária hoje. Significa que eles recebem o quanto antes, porque assim que o tempo for progredindo, essa quantidade de vacinas também vai chegando nas salas de vacina e o público pode ir para as salas de vacina se vacinarem.
Então, isso é uma estratégia da saúde pública, em que eles têm que determinar estes grupos. Na saúde individual, que é das clínicas privadas, a gente não trabalha com grupos prioritários. Chegou, tomou a vacina. Nossa, que maravilha. Basicamente é assim que a gente faz, certo? Agora, qual que é o nosso maior desafio hoje em relação à vacinação, seja em massa ou seja num nível individualizado? Fake news. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com fake news. Então, eu sempre gosto de orientar na minha clínica, por exemplo, na Clara Vacinas, quando alguém tem algum problema de confiança em relação às vacinas. Primeiro que eu faço, verifiquem as sociedades científicas que são direcionadas para isso. Ah, mas as sociedades científicas, tia Clarice, pode ter viés de interesse. Ok, vamos procurar artigos científicos? Eu dou sempre o caminho. Aí vem aquele lado professora, né? Você não tem como fugir, gente. O lado professora sempre vai falar mais alto, né? Porque você simplesmente não pode indicar uma vacina sem você conhecer, de forma alguma. Então, eu vou até comentar um pouquinho que ontem eu passei por uma situação muito conflitante. Eu paguei uma família de uma criança que tinha 2 anos, ela nunca tinha tomado a vacina de sarampo, cachumba, rubéola. E nós estamos com casos de sarampo. E sarampo é extremamente contagioso, gente, tá? E aí eu vi que a família ficou um pouco, né, meio arredia comigo. E eu sentindo aquilo, quando chegou todos, eu falei assim, vamos bater um papo? Eu sei que vocês estão muito bravos agora comigo, mas a gente vai conversar sobre essa vacina. Qual que é o medo de vocês? E sabe qual que é o grande medo que as pessoas têm em relação a esse tipo de vacina? Autismo. Em pleno 2026. Por quê? Porque criou-se, né, uma narrativa há muitos anos atrás, numa revista de grande impacto, de que a vacina do sarampo causaria autismo. Então, vamos desconstruir isso? Não tem, não causa. Mostrei para ela e, como uma boa professora que somos, né, eu tirei a bula da vacina e falei, tá aqui. A hora que você quiser, você vem fazer essa vacina. Pode vir com tranquilidade. Falei, inclusive, de todos os laboratórios que nós tínhamos. Então, o nosso maior desafio hoje, fake news. Fake news das antigas ainda. Creia se você quiser. Como é importante o pessoal prestar muita atenção e validar as informações que vêm na internet, né? Exato. Muito fake news só prejudica, gente. Na época do Covid teve o mesmo problema e, pelo jeito, continua. Não, a gente teve vários problemas em relação às séries de divulgações em relação ao Covid, mas desde que nós temos a internet, e a internet ela tem que ser usada a nosso favor. E se ela é usada a nosso favor, vamos buscar as fontes confiáveis. Então, toda vez que a gente faz um post, que a gente coloca nas nossas redes sociais, inclusive aqui, quando eu estou conversando com vocês, o que é sempre o ideal falar? Olha, eu usei um material fundamentado no artigo XYZ e esteja atualizado. Nossa, isso é fundamental. Que maravilha! Foi um prazer conversar com a tia Clarice. Nossa, fiquei muito feliz. Que bom. Pessoa maravilhosa, fala muito bem, professora, né? Não podia ser diferente. Né? Então, queria agradecer a sua participação, esclarecimento para a população com relação às vacinas. Eu só queria que você falasse rapidamente sobre as suas clínicas e onde que podem ser encontradas. Olha, a Clara Vacina hoje ela tem 4 anos aqui em Araras. Nossa, que maravilha. Eu tenho as unidades hoje na cidade de Araras, aqui no centro da cidade, na unidade de Pirassununga, na clínica Dom Pedro, e na clínica Bratfish Meira, lá em Leme, que é onde nós temos outros professores da São Leopoldo Atende a região inclusive, toda. Que fazem parte da nossa equipe de lá. Ah, que maravilha. Atende a região toda. Todinha. Todinha, que maravilha. Todos protegidos no que depender de nós. E com boa informação, William. Com certeza. Muito obrigado, viu? Tia Clarice, foi um prazer conhecê-la, adorei. Obrigada. Tá? E a gente encerra por aqui o nosso terceiro bloco e o final do programa Ponto de Vista. Lembrando que é um oferecimento do Comercial Ararense. Máquinas e ferragens na cidade de Araras e região, Comercial Ararense. Quem conhece, confia, produtos de ótima qualidade, atendimento maravilhoso. Só quem conhece que sabe. Então, Comercial Ararense patrocina o nosso Ponto de Vista. Então, eu fico aqui
Desejo um bom final de tarde a todos, uma boa semana e até um próximo programa.